Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós no dia de hoje. Amém. Gostaria de começar contando a seguinte história. Havia uma pequena comunidade cristã que vivia perto de uma fonte de água pura. A água era cristalina, limpa e suficiente para todos beberem. As pessoas iam lá diariamente, enchiam seus copos e depois voltavam satisfeitas. No início, todos eram gratos, mas com o tempo começaram os comentários. A água não está mais gelada como antes. Antigamente ela parecia mais doce. Por que temos que andar tanto para buscar essa água? Ninguém parou de beber, mas as pessoas começaram a reclamar enquanto bebiam. Um dia um homem levou um pouco de terra e colocou no fundo de seu copo, dizendo: "É só um pouquinho, não vai me fazer mal." Ele continuou bebendo, logo fez uma careta: "Essa água está amarga." Outros, ao ouvirem, também colocaram um pouco de terra em seus copos, e em pouco tempo muitos diziam: "Essa fonte não presta mais, essa água não mata a nossa sede." Então o ancião daquela comunidade se levantou, pegou um copo limpo, encheu direto da fonte e bebeu. Depois disso, disse em voz alta: "A fonte continua pura. O problema não está na água, está no que vocês estão colocando dentro do copo." Então, podemos comparar essa história com a nossa vida de fé. A fonte pode representar Deus, sua presença, suas promessas, uma fonte que nunca mudou, que continua pura, limpa e suficiente para todos. E as pessoas que bebem dessa água, no caso seríamos nós que oramos, ouvimos a palavra, participamos da vida da igreja e seguimos caminhando. No início há gratidão, mas com o tempo surgem as reclamações. Não é que Deus deixou de agir, mas é que o coração começou a comparar, exigir e esquecer de agradecer. Existem pessoas que continuam bebendo da fonte, continuam na caminhada, mas que estão sempre reclamando. O copo pode representar o nosso coração. Um copo que estava limpo no início, mas que as pessoas estavam colocando terra, achando que era algo pequeno. E a terra colocada pode representar a murmuração. Ninguém colocou muita terra, foi sempre um pouquinho de cada vez. E é assim que a murmuração entra, devagar, quase imperceptível. Mas a terra não estragou a fonte, ela estragou a água no copo. E quando a água ficou ruim, as pessoas não olharam para dentro, mas para fora. A murmuração não muda Deus, não muda o caminho, mas suja e contamina o coração de quem bebe. Ela nos impede de desfrutar daquilo que Deus já está nos oferecendo. Ela não suja a fonte, mas tira o gosto da água. E a escolha final desta história é pessoal. Cada pessoa tinha dois caminhos: continuar reclamando da água ou esvaziar o copo e beber da fonte pura. Por isso, hoje, nós somos convidados a limpar os copos e beber da graça de Deus sem murmuração. A murmuração é um dos venenos mais sutis da vida espiritual. Ela não bate a porta como um grande pecado escandaloso e nem chega gritando. Ela se senta ao nosso lado como um desabafo, uma conversa comum, uma opinião sincera ou uma tentativa de aliviar o coração. Ela chega de mansinho, se disfarça de sinceridade ou cansaço, mas na verdade carrega incredulidade, ingratidão ou desconfiança no caráter de Deus. Ela vai corroendo a fé aos poucos. Murmurar não é só reclamar, é questionar o cuidado de Deus na nossa vida. Não é oração, mas rebelião em cima de dor. É falar mal em segredo, se queixar, falar apenas palavras negativas, espalhar o desânimo e alimentar a insatisfação. Ela nasce do coração que não foi tratado, de expectativas erradas, do orgulho e da dificuldade de compreender que o Senhor é bom. Ela causa divisão, conflito, corações endurecidos e cegueira espiritual. Ela rouba a alegria e atrasa promessas. A Bíblia nos mostra que a murmuração não começa nos lábios,
mas no coração que já deixou de confiar plenamente no Senhor. Na caminhada do povo de Deus, a murmuração sempre esteve ligada ao esquecimento. No deserto, o povo de Israel experimentou vários milagres. A libertação do Egito, a travessia do mar, a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia, o maná caindo do céu, e ainda assim murmuraram por alimento, água e conforto. Murmuraram contra os seus líderes e, no fundo, contra o próprio Deus. O problema não era a falta de provisão, mas a falta de fé. E a murmuração nasce quando os olhos se fixam mais nas dificuldades do caminho do que na fidelidade de quem conduz a caminhada. O maior perigo desse veneno é que ele contamina rápido. A murmuração raramente fica isolada. Ela se espalha, cria um ambiente pesado, enfraquece a esperança e mina a comunhão. Por isso, a palavra nos alerta: façam tudo sem reclamar nem discutir. Filipenses 2,14. Deus não nos proíbe de falarmos com Ele sobre as nossas dores. O problema é quando transformamos a dor em reclamação constante, sem oração e sem entrega. Existe uma grande diferença entre clamar e murmurar. O clamor se dirige a Deus com humildade, reconhecendo a sua soberania. Já a murmuração se espalha entre as pessoas, alimentando o ressentimento e a dúvida. O lamento nos aproxima do Senhor, enquanto que a murmuração nos afasta dele. O murmurador não espera mais as respostas do céu, apenas ecoa sua frustração na terra. Um coração murmurador, ele perde a sensibilidade de perceber os pequenos milagres, porque nunca enxerga o que já foi feito. Mas o Evangelho, ele nos mostra que Deus, ele se apresenta como um Pai que conhece as nossas limitações e fragilidades. Em Cristo, Deus entra na nossa dor, caminha conosco e carrega sobre si tudo aquilo que não conseguimos suportar. Jesus, diante da cruz, ele não murmurou, ele orou, confiou e se entregou. Em vez de reclamação, houve obediência, em vez de amargura, houve amor. O Senhor está presente no deserto, provendo pão diário, sustentando a caminhada e nos conduzindo com paciência. E o Evangelho nos convida a confiar mesmo quando dói, esperar mesmo quando não entendemos e se agarrar a uma fé que é abraçada por Deus. E quando escolhemos vigiar as nossas palavras, estamos protegendo o nosso coração. Em 1 Tessalonicenses 5,18 nos diz: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, pois é isso que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. A gratidão é o antídoto da murmuração. A gratidão é reconhecer que tudo que somos e temos vem do Senhor. Quem agradece e vê milagres, aprende no deserto e cresce espiritualmente. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, menos espaço a murmuração encontra. Então, o que você tem murmurado? Contra quem? Em qual área da sua vida? Quando o coração se enche de murmuração, tudo que vem de Deus parece ruim, pesado ou insuficiente. Mas o coração grato pode até chorar, mas não se envenena. Pode até sofrer, mas não perde a fé no Deus que é fiel. Que o Espírito Santo nos ajude a identificar quando a murmuração tenta se esconder atrás de nossas palavras e pensamentos. Que o Senhor purifique os nossos lábios, alinhe o nosso coração e nos ensine a refletirmos apenas o que gera vida e esperança. Que a paz de Deus dirija as nossas decisões e que, em vez de permitirmos que esse veneno crie raízes, possamos correr para a fonte da graça, onde a alma é curada. Pois quando a murmuração se cala, Deus se faz presente com paz, direção e cuidado. Confie em Deus, meu povo. Abram o seu coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Salmo 62:8. Amém. Forte abraço e que Deus abençoe.